A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vídeo da gratidão do mês de setembro. O mês de setembro eu tenho muita coisa a agradecer, foram muitos processos internos, o Senhor mexeu em muitas coisas, me posicionou em alguns lugares, abriu os meus olhos para muitas coisas, falou muito comigo nesse mês. Foi um mês aí que eu estava concluindo, comecei em agosto um jejum de 40 dias e finalizei agora no mês de setembro, e o Senhor mexeu em muitas coisas, então eu sou muito grata por este cuidado de Deus e por Ele ter me dirigido em cada detalhe nesse mês. Então, só de Deus estar comigo, eu já sou muito grata, de perceber a presença de Jesus num dia muito específico e a companhia dele. Então, isso para mim já é o maior motivo de gratidão, saber que o Senhor esteve comigo em todos esses dias e eu creio que também esteve aí com você. E o meu primeiro motivo de gratidão aqui é por ter estado em momentos com a minha família, com a família do meu marido, onde eu vi a presença do Senhor também nestes lugares, e de ter família, como é importante, né? Nós temos momentos de comunhão com os nossos familiares. Nós precisamos estar, né, em ambientes de mesa, e o Senhor tem falado muito sobre mesas, né, reposicionar mesas, aonde você vai se assentar, e que sim, precisamos estar juntos, porque é na mesa que há troca, é na mesa que há cura. Então, esses momentos com a minha família, com a família do meu marido, foram grandes motivos de gratidão aí no mês de setembro. E o segundo motivo de gratidão, uma peça que eu gostei muito, mas que, olha, teve uma missão e um propósito nessa peça, que é este macacão, que eu vou deixar a foto aqui, que foi um macacão que eu fui para a conferência lá em Campos do Jordão, a conferência Cura da Alma, da Karina Medeiros, uma direção do Senhor dentro desse jejum também. O Senhor já veio falando, tipo, me posicionou e falou, você vai. É longe, gente, Campos do Jordão daqui de Hortolândia é um pouco longe. Pensei, falei, pra que, Senhor, ir tão longe? Já fiz a minha entrevista, ele falou, vai, e foi muito bom. E esse macacão é uma gratidão, é uma peça que eu me apaixonei. Foi o Senhor quem escolheu, porque eu queria, né, uma determinada cor, porque a paleta de cores significava algumas coisas, e o Senhor, eu bati o olho nesse macacão e apaixonei. Na mesma hora o Espírito Santo falou, é esse o macacão que eu quero que você use. Quando chegou, gente, esse macacão, o zíper não fechou, estourou, né, e não fechou na parte aqui de cima. E aí eu falei, ai, o que eu vou fazer? Conversei com a Cidinha do meu trabalho, e aí ela falou, vamos colocar um elástico. A gente pensou de um jeito, né, que ele ficasse o elástico que desse para ajustar, não achamos elástico. E um dia ela falou assim, leva para sua casa, anda nas lojas lá no centro e vê se você acha o elástico dessa cor, porque ela procurou em todas lá perto e não tinha achado. E uma voz do Espírito Santo falou assim, olha, experimenta novamente. Quando eu experimentei o vestido, o macacão, gente, que não fechava, fechou, ou seja, cresceu o tecido. Então eu creio que já foi um milagre do Senhor. E aí a gente só precisou trocar o zíper e o macacão fechou milagrosamente. Então, assim, é uma peça que eu me apaixonei, que eu creio que foi o Senhor, ficou muito linda no corpo e teve um milagre ali do Senhor, porque foi o Senhor que disse, você vai com esse macacão. Eu me apaixonei por ele e o Espírito Santo falou assim, veste de novo. Então eu creio que já foi um trabalhar do Senhor para a conferência, porque ele queria que eu fosse com aquela roupa, porque tinha um significado, um cuidado do Senhor ali, e ao mesmo tempo eu vi a provisão e o milagre de Deus, né? A Cidinha é uma pessoa que estava ali orando comigo, ela falou, não, vai dar certo, se o Senhor colocou no teu coração, vai dar certo. E essa peça aí ganhou o meu coração, ficou linda no corpo, a cor, tudo, né? E aí ver esse cuidado de Deus, porque eu creio que foi um milagre, acredite quem quiser, né? Eu não emagreci nada, além de um dia, de uma semana para outra, e aí o macacão fechou, né? De forma que eu creio que foi o cuidado do Senhor mesmo, nesse detalhe. Então essa é uma peça que tá aí entre as minhas queridinhas do mês, que chegou, que eu fui na conferência e que amei, né? E tenho o cuidado do Senhor, além de ser uma peça que eu amei no corpo, que vestiu muito bem, é uma peça que eu sei que foi o trabalhar do Senhor e o cuidado do Senhor. Outro item queridinho de gratidão do mês tá aqui, esse doce de leite, gente, que é maravilhoso, que eu trouxe lá de Campos do Jordão. Valeu a comprinha, porque ele é leve, gente, é aquele doce de leite, assim, que parece que tem creme de leite junto, assim, ele é leve, não é doce, enjoativo. Ai, só provem, gente, se vocês forem lá,
comprem, porque valeu cada centavo que eu paguei nesse doce de leite. Estou comendo assim, ó, de colherzinha, saboreando devagarinho para ele durar bastante, porque provavelmente não deve ter na minha cidade, né? E eu não vou tão cedo para Campos do Jordão, então assim, vai ficar na memória, vamos comer devagarinho para lembrar desse momento maravilhoso. E é claro, né, que eu teria que agradecer nesse mês esse passeio que a gente fez, eu e meu marido. Fui pela conferência, pela direção de Deus. Foi um propósito do Senhor eu ir para essa conferência, mas ir com o meu marido, né? Minha mãe ficou com as minhas filhas, e ir com o meu marido, passear, sabe? A gente ter esse momento junto no carro, de conversa, a gente poder passear junto, sair ali só nós dois. Foi um momento muito legal, ele estar junto comigo, né? Topar as minhas loucuras. Quando é de Deus, assim, eu falei, amor, foi Deus que pediu para eu ir. E eu vou, e ele falou, não, então vamos, e ele me levou, e foi muito bonito que quando ele me deixou na conferência, ele falou assim, ó, cumpri minha missão, deixei você aí com o papai. E ali eu já senti que foi a direção do Senhor e o cuidado do Senhor comigo, porque meu marido, ele é chave em muitos momentos para mim, né? Nós andamos a dois juntos e eu sei, né, que o Senhor tem algo com nós dois, mas em alguns momentos ele me coloca em um posicionamento de ouvir, né, de algumas coisas, e o meu marido, ele é sensível a isso e ele topa as minhas loucuras, e foi muito bom, a gente passeou, teve alguns perrengues, porque sempre tem, mas assim, né, de viagem, né, no domingo o trânsito estava tudo fechado na cidade, mas foi muito bom, né, deu para aproveitar, e só de nós dois estarmos juntos, eu sei que o Senhor já trabalhou em muita coisa ali, foi um momento muito gostoso, e eu quero fazer mais e mais viagens assim, só nós dois, porque é um momento importante para o casal. Eu acho que todo casal precisa ter esses momentos, né? A gente tende a sair só com os filhos, a viver naquela rotina enlouquecida, mas nós não podemos esquecer que o principal ministério somos nós dois, né? Porque no final minhas filhas um dia vão casar, vão viver a vida delas e vai ficar eu e ele. E nós temos que ter essa aliança, renovadas no Senhor, fortalecidas no Senhor e entre nós dois, para que a gente consiga fluir juntos sempre, né? De forma agradável e feliz. Então foi uma viagem muito boa, onde nós dois aproveitamos, e essa é uma das minhas gratidões do mês. Eu espero que tenham muitas outras viagens com propósito, com alegria, né, e que a gente possa se unir cada vez mais e curtir cada vez mais, eu e ele também. E sem dúvida, né, uma das maiores gratidões aí foi a conferência, porque foi para isso que eu fui para Campos do Jordão. Eu me preparei, eu fiz a inscrição lá em junho, né, para ir agora em setembro. Eu fiz um jejum de 40 dias para ir nessa conferência, porque eu não vou atrás de homens, eu não fui por causa da Karina. Amo muito a Karina foi minha mentora, né, quando eu preciso ali de alguma direção terapêutica junto e cristã, então é ela a quem eu recorro. Então, assim, é uma referência para mim. Então, sim, ela é referência. Contudo, eu sei que não foi por ela que eu fui. Eu fui pelo Senhor. O Senhor falou, você vai lá, porque ela teria essa chave para ativar. Esse passeio tinha todo um sentido, foi muito profético. Então, eu fiz os 40 dias de jejum antes de ir. O Senhor me direcionou e falou, vai. Aconteceram coisas muito pontuais durante esses 40 dias antes de ir, ao qual depois, lá no dia da conferência, essa chave fez mais sentido ainda. Então foi todo um trabalhar de Deus. Ele já sabia qual seria o trabalho que a Karina ia fazer, qual seria a liturgia ali da conferência. Então o Senhor usou tudo para cuidar de mim como a filhinha dele, filha do rei. E ela trouxe isso, teve um momento da coroa, ali de falar, você é filha do rei. E Deus tem falado muito isso para mim nesses dias. Você é filha do rei. Se posicione como a filha do rei. Você é filha do rei, né? Tipo assim, é algo poderoso. Use isso, sabe? Tenha gentileza, humildade. Saiba quem é esse rei que você serve e ande e caminhe como essa princesa, essa filha do rei que precisa caminhar na terra, né? Sendo cura, sendo libertadora, sendo acolhimento. E o Senhor trabalhou muito isso. A conferência foi maravilhosa. Ao mesmo tempo teve a parte da cura da criança interior, aquele momento da criança chegando e ela falando. Gente, foi lindo. Então assim, eu sou muito grata
por este momento, né, pela vida da Karina, por esta conferência, ver a atmosfera da igreja, porque Deus tem falado para mim, filha, para você ser 100% comigo, para Jesus ser ativado em você, poder, autoridade do reino, você precisa se curar com a igreja, 100%. E ali eu vi a atmosfera da igreja unida, que trabalhou junto com ela ali para que tudo acontecesse, tanto a igreja dela como a igreja que cedeu o espaço ali para ela, ou seja, todo mundo junto, né? Porque todos somos igrejas de Cristo, independente da placa. E a força da cura daquelas mulheres, né? Uma moça voltou para Jesus, uma senhora de 77 anos aceitando Jesus pela primeira vez, né? Aceitou ali. Então é lindo, não há tempo. E a força foi leve, sabe? A alegria de ser igreja, sabe? Cada uma num propósito. E o Senhor, Ele opera naquela atmosfera, né? Porque Ele se alegra, porque todos estão ali para adorar um único Rei, né? O Pai Celestial, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E então isso para mim foi muito cordeiro. Eu precisava ver aquilo, né? De uma pessoa da qual eu admiro. Então ali, aquela atmosfera, aquele trabalho todo que foi feito, eu sei que teve guerras espirituais para ela, mas ali foi lindo, porque aquilo ali é força da igreja. Então para mim foi maravilhoso e sem dúvida essa é a maior das gratidões aí que eu tenho nesse mês, é o cuidado de Deus, a cura de Deus e esse trabalhar, porque Ele cuidou de cada detalhe, né? Eu aproveitei cada minuto e tudo foi lindo. Eu vi o cuidado de Deus durante todo o mês de setembro e pude fechar com chave de ouro no dia da conferência nesse passeio de Campos do Jordão. Foi muito bom, então eu sou muito grata, né? Esse mês de setembro foi um mês de graça do Senhor, de cura, de libertação, de propósito, de ativação. Então é um mês que eu sou muito grata. E não pode faltar palavra, né? Porque tudo que eu faço é baseado na palavra de Deus, no amor de Deus. Então lá em Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E é isso, tudo coopera, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, foi difícil no momento, teve trânsito para chegar, mas cooperou, porque eu e meu marido pudemos conversar. Nós ativamos algumas outras coisas, teve mudanças em alguns planos no final de semana, mas isso pôde reajustar a nossa rota de dizer, às vezes os planos mudam, então o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer melhor? E aí a gente foi ajustando, então tudo cooperou para o bem, né, de nós que amamos a Deus, porque nós fomos atrás do propósito de Deus e tudo coopera. O jejum cooperou para que a unção fosse completa no dia da conferência, voltar para minha casa com essa ativação cooperou para o que Deus está fazendo na minha vida e nada é em vão. Então se você ama a Deus, se você foi chamado, se você tem um propósito, creia que o Senhor está trabalhando. Às vezes não tem o menor sentido. Você vai falar, qual o sentido disso? Mas sempre terá. Deus faz crescer tecido, né? Cooperou. Aquele vestido, ele falou, esse é o macacão que eu quero que você use. E aí eu fiquei, Senhor, não é esse. Eu fui pensar em outra roupa. Ele falou, não. E aí a Cidinha do meu trabalho falou, não, se Deus falou que é esse, a gente vai dar um jeito, vamos ver um elástico. E aí ela falou, não, mas Deus vai preparar, eu já orei, vai dar certo. Ela não achou, ela falou, vai pra tua casa, leva ele, procura nas lojas perto. Andei em todas as lojas, não achei esse elástico que combinasse para ampliar o tecido das costas para fechar. E na hora que eu cheguei em casa desanimada, o Espírito Santo falou assim, prova de novo. E quando eu provei de novo, fechou completamente, então era só trocar o zíper, né, que ficou aberto na parte de baixo, que estava aberto, então era só trocar o zíper, e aí deu tudo certo, o Senhor fez crescer tecido, então tudo coopera para ativar a nossa fé, para crer que Deus está no controle, e precisava, teve o meu movimento, às vezes eu vou desistir, e o Senhor, não desiste, eu fiz a minha parte, eu procurei,
e aí eu não encontrei. E quando eu não encontrei, o impossível é Ele que faz, né? Porque assim, o possível nós fazemos, mas o impossível é Ele. Crescer tecido, só Ele, né? Procurar o elástico era a minha parte, eu não achei. Então o que Ele fez? Fez crescer tecido. E aí eu tive que o quê? Só comprar um zíper. E eu creio no milagre do Senhor. E tudo coopera. Então assim, pode ser pequeno, mas o Senhor às vezes Ele começa te mostrando nos pequenos detalhes, mas o mesmo que faz nesse pequeno detalhe é capaz de fazer milagres grandiosos. E eu creio que eu ainda verei, porque eu peço muito a Deus. Eu sempre falo, Deus, o Senhor é o mesmo. Os mesmos milagres que o Senhor fazia antes, eu creio que o Senhor ainda pode fazer. E eu creio que tudo que está acontecendo e nessa conferência, os jejuns, a busca que eu tenho no Senhor é para algo muito maior, para impactar de forma muito grandiosa e não apenas para mim, porque eu não quero nada que seja só para mim. Eu quero entregar, eu quero distribuir, eu quero compartilhar, porque o amor de Deus, ele é grande, né? E ele é para todos os filhos. Não sou exclusiva, né? Não sou a princesinha exclusiva. Você também é uma princesa do Senhor, você é um príncipe do Senhor. Assim como o Senhor tem falado, você é filha do rei para mim, ele fala para você, você é filha do rei. Então só aceite, venha para esse reinado, né? Não importa o tempo. Aquela senhora aceitou Jesus aos 77 anos, ela pode viver muitas alegrias com Cristo. E o principal, vai viver a eternidade com o Senhor. Nunca é tarde. Se você ora aí por alguém que você quer que venha para esse reinado, continue crendo, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir. A gente não entende o tempo do Senhor, mas o tempo dele é bom, perfeito e agradável. E tudo, assim como diz aqui, né, em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo coopera. O trânsito no meio do caminho cooperou. Quando houve o desvio dentro da cidade ali, a gente não sabia, né, o Waze não sabia recalcular ali, a gente subiu, é uma cidade com umas ruas muito estreitas e com muitas montanhas, e nós passamos num lado da cidade. É assim, a gente vai no turístico, né? No primeiro dia a gente foi no turístico e é tudo muito lindo, é tudo muito belo, mas depois, nesse dia que desviou o caminho, nós entramos numa comunidade e eu pude ver ali a pobreza daquele lugar, e eu falo, aquilo cooperou para mim. A gente ficou preocupado, né? Meu marido ficou meio assim, e agora para onde a gente vai numa cidade pequena, sem entender? Eu falei, calma, mas tudo aquilo cooperou, porque eu falei, não importa, às vezes a gente mascara com uma beleza, mas o nosso coração tem que ver o todo. E ali eu pude ver o outro lado da cidade e eu pude falar, Senhor, abençoa, tem muitos filhos aqui que às vezes não são vistos, né? E que o Senhor possa cuidar desses filhos, porque todo lugar existe essa maquiagem, né? Essa coisa, que haja prosperidade, que haja alegria para esses filhos que estão escondidos, que eles possam se sentir filhos do rei também, pertencentes, que eles possam provar da beleza do Senhor, né? Que eles possam fazer parte desse reino. E foi muito bom. Então eu acho que tudo coopera, até aquilo que parece que está dando errado, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou muito grata a tudo que o Senhor tem feito. E esse mês de setembro fica assim, ó, no meu coração, como um mês de ativação de chaves, de mudança e de um novo propósito que o Senhor está aí na minha vida, que eu não sei qual será, mas quando acontecer, vocês também vão saber, tá bom? Então, eu espero que o próximo mês aí de outubro seja muito abençoado. Muito obrigada a setembro, né, que Deus abençoou, mas que outubro venha a ser extremamente abençoado, cheio de ativação, cheio de conquista para todos nós, né? Então, Deus abençoe aí o seu mês de outubro e que venha a ser próspero e abençoado, tanto o seu quanto o meu, com a bênção de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo mês.